Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez. Estamos no formato de estreia, portanto, esse vídeo foi gravado antecipadamente. O bate-papo está aberto para vocês aí, mas eu não tenho certeza se eu ou a Adriana conseguiremos estar presente no bate-papo. Se vocês tiverem alguma dúvida depois, é só deixar nos comentários que nós respondemos para vocês, certo? E eu quero agradecer a presença de todos, também os comentários que virão e o compartilhamento, dizer para vocês que, mais uma vez, não é que eu estou num processo de mudança de cidade, por esse motivo eu estou um pouco ausente do canal, mas toda terça-feira tem estreia e elas são inéditas, temas que a gente ainda não conversou por aqui, tá? Aquele pedido de sempre para vocês curtirem, comentarem e compartilharem, e caso você não seja inscrito no canal, aproveita e se inscreve, porque aqui nós temos conteúdo de qualidade, falamos sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, qualidade de vida, enfim, temas importantes para a nossa vida. E hoje é dia de nós conversarmos com a querida nutricionista Adriana Prado. Nós estamos fazendo uma série ao longo desse ano de 2024, falando sobre os órgãos do corpo. Então, eu coloquei o nome de a série do corpo humano. E nós já estamos lá embaixo. Hoje vamos falar sobre os rins e a bexiga. Já temos vídeos falando sobre vários outros, eu deixo aqui na descrição do vídeo para vocês, assim como também vocês encontram os contatos da Adriana e todos os links dos produtos nos quais eu sou afiliada. Então é isso, bora nós chamar a querida Dri por aqui. Boa noite, Dri. Boa noite, Sô. Boa noite a todos que estão assistindo a live. Hoje, pelo que eu estou vendo, né, você está em Paraguaçu. Em Paraguaçu. É que eu falo assim, a nossa vida de cigana. É, Estamos é, em vários pontos. em vários lugares. A Adriana é Isso, uma pessoa bastante viajada. isso Vamos lá, mesmo. Adri. Hoje nós vamos falar sobre os rins e a bexiga, e eu sei que é um tema bastante extenso e que talvez a gente não consiga nem abordar tudo o que é necessário. Então, nós vamos combinar assim: se você sentir que ficou alguma coisa que nós podemos abordar numa outra oportunidade, ano que vem a gente faz um ao vivo complementando essas informações, tá bom? Perfeito. Então, Certinho. vamos começar falando sobre quais são as funções dos rins. Isso. Os rins, eles têm dois tipos de função. Uma função excretora e funções não excretora. Da função excretora, é a principal função dele é filtrar o nosso sangue, com a intenção de manter o equilíbrio, né? O equilíbrio hidroeletrolítico, os nutrientes, a água, né? Nesse corpo da gente, para que, e principalmente, excretar aquelas substâncias que são produtos do metabolismo do corpo. Então, na urina, a urina é formada por 95% por água e 5% de soluto. Esses solutos, que é o X da questão, que vai beneficiar ou comprometer a função renal. Então, esses solutos, 60% deles são de compostos, de produtos nitrogenados. Então, o que para muitas pessoas já é até comum de escutar quando o médico pede exame de sangue. Então, é a ureia, a creatinina, é o ácido úrico e a amônia. E 40% desses solutos é inorgânicos, né? Sais inorgânicos. Então, vai predominar principalmente o cloreto de sódio, e em menores quantidades vai estar aqui o fosfato de cálcio, de sódio, de potássio e de magnésio. Então, é, a importância dessa função excretora é que o rim mantém a homeostase da composição química do nosso sangue, e também o balanço de água e de eletrólitos, e o pH normal dos fluidos. Então, é uma função muito importante. Então, ele vai manter o que a gente chama de equilíbrio ácido-base, sabe? Já a função não excretora, elas também são de tamanha importância. Por exemplo, é o rim que mantém a nossa pressão arterial também controlada, no sistema de renina-angiotensina. Ou seja,
Quando aumenta a pressão arterial, o rim, ele promove a maior excreção de água e de sódio, para tentar baixar esse volume de sangue e baixar essa pressão arterial. Então, ele consegue fazer esse controle. Ele também consegue fazer ele está envolvido na produção de eritropoetina. Essa eritropoetina, ela participa da atividade eritrocitária lá na medula óssea. Ou seja, essa função eritrocitária é a formação de eritrócitos, ou glóbulos vermelhos, ou hemácias. Então, se o rim está ligado a essa formação, né, a esse sistema eritrocitário, né, a essa formação de eritropoetina, pessoas que têm algum acometimento, principalmente quando já é um acometimento mais grave, uma insuficiência renal crônica, vem uma alteração dessa formação dessa eritropoetina. Então, são anemias severas que essas pessoas possuem, por conta dessa deficiência, dessa formação desses glóbulos vermelhos, lá Entendi. lá Na na medula óssea. medula óssea. Lá na medula Uhum. óssea. E eles também têm outra função, que é manter o equilíbrio do cálcio e do fósforo no osso, sabe? Então, quando acontece de uma baixa vitamina D, porque a vitamina D, ela está diretamente ligada na absorção do cálcio. Aí vai ter esse equilíbrio desse fósforo e desse cálcio para essa saúde óssea. Então, quando tem um rim não funcionando bem, ou uma baixa de vitamina D, vai ter o surgimento das primeiro osteopenia, que depois se desdobra, né, aumenta o comprometimento ainda maior dessa saúde óssea, virando uma osteoporose, né, um osso poroso. Então, Uhum. o rim também está envolvido nesse sistema aí de Caramba. saúde óssea. Então, Então, você falou da vitamina D, eu lembrei que no ao vivo que eu fiz com a Elaine agora, recentemente, né? Você estava presente lá no bate-papo e no final, apesar de nós estarmos falando das vitaminas do complexo B, a tarde da vitamina D sempre entra, porque ela já não é considerada mais nenhuma vitamina, né, Dri, de tão um importante hormônio, que ela é para o nosso é, corpo. Tá? exatamente. E a gente observa que as deficiências estão cada vez maiores. Ontem eu peguei um exame de uma cliente que está a 17, a vitamina D, sendo que para ela seria interessante estar em torno de 50, sabe? Por ser uma Uhum. mulher na terceira idade, menopausada. Então, a gente tem que cuidar muito bem. Então, assim, além de uma saúde óssea que está correndo risco de comprometimento, ainda dores, porque a vitamina D é um antioxidante poderoso, né? Então, além Sim. de ele não deixar o corpo formar radicais livres, né, em maior quantidade, né? Ele é um antioxidante, né? Diminui a oxidação corporal, tamanho, porque eu tô vira e mexe a gente fala dela, Nossa, é você muito. sabe que agora aí você comentando essa coisa das dores, o que eu tenho ouvido de pessoas reclamando de dores no corpo é impressionante. E pode ser simplesmente uma deficiência de vitamina D, né? Sim, sim, exato. Então, assim, a gente começa a fazer pesquisas de onde que pode vir essa dor. É uma dor só articular, é uma pessoa que é sedentária e não está se movimentando, ou é Ah, exatamente um comprometimento de falta de vitaminas e minerais. Muitas vezes também de sim. magnésio. Magnésio também ocorre, porque ele participa da contração e relaxamento. Então, é muito interessante a gente começar a fazer a anamnese da pessoa para ver os seus sinais e os seus Aham. sintomas. A gente liga o pisca-alerta, aí a gente vai em busca desses exames, ou às vezes a gente já começa a dosar, ou não dosando, porque a pessoa não tem condição naquele momento. A gente já começa a dar quantidades pequenas daqueles nutrientes, por exemplo, 2.000 de vitamina D, um pouco de magnésio, 200 miligramas, 250 miligramas, e de vários tipos de magnésio combinados também, e aí a pessoa já começa a melhorar.
Aí, quando a pessoa tem É, condição, a gente vê e vê a dosagem, está tudo mais equilibrado, a pessoa mais disposta, mais ativa, mais feliz, dormindo melhor, é bem legal, é bem legal. entendi. Olha, pessoal, eu tenho uma playlist aqui no canal que, inclusive, eu vou deixar no final, é do lado de cá, que eu vou deixar para vocês, tá? No final do vídeo, só com os ao vivos da Adriana, ou estreias, né? E também da Elaine, a farmacêutica, também lá de Paraguaçu. E nós, esse ano aqui, falando dessa série do Corpo Humano com a Adri, nós abordamos tudo isso já. E complementamos com os ao vivos com a Elaine, porque nós já fizemos sobre o magnésio, então explicando tudo isso daí que a Adri está falando. Nós fizemos também sobre o colágeno, que é outro ponto muito importante, Muito legal. também que é relacionado às dores, e fizemos agora recentemente sobre o complexo B. Então, assim, os assuntos todos se juntam. Por isso que eu falo, Sim, não é um vídeo que vai trazer para você a solução de todos os problemas. É preciso você entender o que acontece com o corpo para que você mesmo consiga argumentar com o profissional que está tratando de você. Porque quando você tem o conhecimento, você não recebe as coisas assim, porque muitas vezes as pessoas erram, mas não é que erra, sabe? Não, é uma informação a mais que você dá para um profissional e ele pode então falar, putz, olha, o caminho talvez seja por aqui, né, Dri? sim. E até mesmo a pessoa pedir para o médico fazer o pedido desses exames, né? Então, Exatamente. É, é legal. Bom, vamos legal. lá, Adri. E no meio disso tudo aí, quais são as principais doenças renais que nós temos? Nós temos muitas doenças renais. Eu tentei simplificar aqui as mais comuns, né? Então, eu vou colocar aqui o cálculo renal, né? Que é a famosa pedra Sim, nos rins, né? E é interessante porque o cálculo renal, ele vai depender da concentração daqueles solutos na urina, né? Daqueles, né, solutos sais inorgânicos e daqueles compostos nitrogenados, né? Ureia, creatinina, né? Então, vai depender da quantidade desses solutos e do tipo de urina, que nós temos urinas mais alcalinas ou urinas mais ácidas. E ainda tem uma grande discussão, por que que os cálculos são formados? Então, ainda é uma discussão que se vê, assim, tem pessoas que têm uma grande tendência e outros não têm. Mas, então, eu vou dar uma orientação mais para as pessoas que têm uma tendência aos tipos de cálculo, né? Então, tem uns cálculos que são mais comuns de serem encontrados em urinas mais ácidas. Essas urinas, elas ficam ácidas de acordo com o tipo de dieta que a pessoa faz. Então, se as pessoas ingerem uma grande quantidade de proteínas, leite, ovos, carnes, né, essas dietas hiperproteicas, elas aumentam a concentração de ureia e de cistina. Então, desculpa, de ácido úrico e de cistina. E esses cálculos nessas urinas ácidas, que vai exatamente esses cálculos são provenientes desse ácido úrico e dessa cistina, muitas vezes são desencadeados por alterações metabólicas, por exemplo, alterações, uma obesidade, um diabetes, uma hipertensão, pode ser desencadear a formação dessas alterações metabólicas, dessa acidificação dessa urina e correr um risco maior à formação desses cálculos, e no caso das urinas formadas, os cálculos formados em urinas alcalinas, muitas vezes são urinas de pessoas que consomem maior quantidade de vegetais e de frutas. Então, a urina fica mais alcalina, é uma urina mais interessante. E só que Ah, quando a pessoa tem muita infecção do trato urinário, ela pode desencadear a formação de cálculos composto de fosfato de cálcio perdão, fosfato de cálcio não, fosfato e carbonato de amônia, sabe? Então, esse é uma alteração. E quando tem também fosfato, aí já vem fosfato não somente de amônio, mas também tem fosfato de cálcio, carbonato de cálcio, oxalato de cálcio, aí muitas vezes aparecem urinas mais alcalinas. Então, aí não tem a ver com infecção de urina, só no caso da amônia. Então, é ainda assim, é, é
a gente sempre pede para as pessoas assim, se você tem o cálculo, vamos tentar encontrar, foi feita uma análise do cálculo que foi expelido, vamos tentar diminuir a ingesta, se for oxalato de cálcio, vamos diminuir a formação e a ingesta de nutrientes que podem formar nesse cálculo. Aí daqui a pouquinho eu vou falar algum deles aqui. E Tá. o problema das pedras, né, esses cálculos renais, é que eles podem acumular tanto no rim, como eles podem migrar para o ureter, né? Vamos fazer aqui uma análise, aqui, uma fisiologia rapidinha, né? Então, como que é formado o sistema urinário? Ele tem os dois rins, que tem um formato de feijão, né? Ele é mais ou menos em torno de 10 centímetros, e dos rins desce os ureteres, são dois ureteres, que vão desencadear na bexiga, e na bexiga sai a uretra, que vai mandar a urina para fora do corpo. Então, essa é a fisiologia do sistema urinário. Tentando Então, desenhar aqui. sim, isso. E aí, o que que acontece? Quando ocorre uma obstrução, isso, exatamente isso, Desenho uma. isso mesmo, é exatamente isso. Quando ocorre uma obstrução nesses ureteres, né, podendo ser em um, né, que é aí, isso, nesses ureteres, que é o canalzinho que sai do rim e faz a comunicação até a bexiga, esse cálculo pode chegar lá e obstruir. Então, aí a, a, o organismo, né, o nosso rim, o nosso corpo sabe o que é, ele faz contrações musculares tentando evitar aquela substância, como diz, que não deveria estar presente ali, né, uma substância, como que a gente Aham, pode falar, um corpo sim, estranho, né, então, aí vem a sim. famosa cólica renal, sabe? Então, Sei, assim, sei. que assim, é quase como uma dor de parto, Dói, porque é dói fortíssima, porque a muito. contração acontece tentando expelir o cálculo ou pedra dos rins, né? Então, falando aqui um pouquinho, né, de oxalatos, né, nós temos a carambola, que é uma fruta que é muito é, condenada para pessoas que têm problemas renais. Por quê? A carambola é uma fruta saudável, ela tem vitaminas, ela tem sais minerais, ela tem fibra, ela tem vitamina C, e ela é uma fruta de baixo valor calórico. Porém, ela tem outras duas substâncias, que é o ácido oxálico e, e uma substância tóxica que chama caramboxina. Essa caramboxina, ela possui pequena quantidade de essa substância tóxica, contém pouca quantidade dessa substância tóxica, só que em pessoas saudáveis, essa caramboxina, ela é filtrada e eliminada na urina. Já em Sim. pessoas que têm algum probleminha, né, ou hereditário, ou já tem uma predisposição, que daqui a pouco eu vou falar quais são as pessoas que têm predisposição a terem problemas renais, vale a pena não consumir, porque ela não consegue ser filtrada, porque ela aparece até como uma substância que chama no corpo, que chama fenilalanina, que é um tipo de aminoácido que ele também não consegue ser muito excretado, e ela começa a acumular no sangue. E esse acúmulo no sangue pode desencadear crises de soluço, náuseas, confusão mental e pode levar Nossa, até a morte, sabe? Então, tudo vai depender dessa filtração ou não. E no caso do ácido oxálico, ele, em presença de água, ele é transformado em oxalato. E o oxalato, ele pode se grudar no cálcio, aí vira um oxalato de cálcio. E as pessoas que têm uma tendência à formação de cálculo feito por oxalatos, ele tende a aumentar a formação desses cálculos no rim. Então, o que se aconselha é que pessoas saudáveis tenham uma moderação na ingesta de carambola, e pessoas que têm uma predisposição à formação de cálculos renais ou de predisposição a doenças renais, que não se ingira a carambola, sabe? Porque muitas pessoas têm o pé na sua casa, né? E faz muito suco dessa carambola.
né? Porque sim. muitas vezes ela é muito ácida, tem as carambolas que são extremamente adocicadas, que você come, que é o maior prazer, e muitas vezes as pessoas que têm os seus pés nas suas residências costumam fazer muito suco, então vai muita carambola no suco, e aí é que mora o perigo, sabe? Então, Tá. Pela eu primeira indicaria, vez, eu entendi a tal da carambola com os rins, porque a gente ouve muito falar sobre isso, né? Eu nunca é, particularmente tinha pesquisado, eu sabia que era perigoso, mas agora deu para entender por quê. Então é melhor ir com parcimônia, como eu costumo dizer. exatamente, exatamente. Então eu sempre falo assim, coma, coma com moderação, É, sempre, né? Sempre, sempre. E também legal. tem outra doença, que é a doença policística renal. Assim como tem, o que é policística? Poli, muitos cistos vão se formando. E esses cistos são bolsinhas de vários tamanhos que vão acumulando água. E como é uma quantidade exagerada, muitas vezes vai começar a comprometer os néfrons, que é a função, né, de filtragem desse rim. Então, o rim começa a perder a sua função. Então, vem as insuficiências renais. Então, pessoas, e normalmente é hereditário. Então, se tem uma mãe ou um pai com uma doença renal policística, né, é, 50% dos filhos terem essa doença policística renal. Então, o que se faz? Quando se detecta que o pai ou a mãe tem, já começa a investigar nos filhos. Uma vez que é detectado que esse filho tem uma predisposição também à formação desses cistos, né, já começa a fazer a prevenção da possível insuficiência renal num futuro. Então, é interessante avaliar isso. E também tem a hidronefrose. Então, se teve uma obstrução naquele ureter, que essa obstrução pode ser ou pelo cálculo renal, ou por um tumor no rim, né, nessa região, ou por um aumento da próstata nos homens, né, que aumenta a próstata, ela comprime esse ureter, né, então ele compromete a passagem da urina ali, e também a própria gravidez, porque na gravidez, com o aumento do útero, ele também comprime, sabe, o ureter, os ureteres, né, então, essa hidronefrose vai acumular urina, que deveria estar saindo dos rins, vai estar acumulando essa urina dentro dos rins, sabe? Por todas essas situações. E aí, o rim aumenta de tamanho, e se não for tratada, pode levar à insuficiência renal, sabe? Então, são Entendi. situações assim que é, e também risco muito de infecção urinária. Então, muitas pessoas começam a ter Uhum. infecção de urina por repetição e vale a pena investigar se está tendo essa hidronefrose, certo? Aí, Entendi. é, as mais faladas, né, são as insuficiências renais, que ela pode ser aguda ou crônica. A aguda é aquela insuficiência renal onde o rim, ele diminui a sua filtração glomerular, né, então diminui o ritmo de filtração glomerular, o ritmo de filtração dos rins. E os rins, ele tem uma capacidade de produzir urina em torno de 1 litro a 2,5 litros de urina. E no caso da insuficiência renal aguda, diminui para 400 ml de urina, sabe? Então, Isso você está falando de filtragem por hora? de filtragem por dia, por dia. Então, de 2 litros de urina que o rim produz para ser eliminado, cai para 400 ml. Então, é um momento que a pessoa assim, opa, por que eu estou diminuindo tanto a formação de urina? Por que eu estou urinando tão pouco? Vale a pena correr no nefrologista para dar uma olhada, porque essa redução urinária pode ser um desenrolar para um problema, para um futuro, por um problema ali acontecendo, né? Futuro não, Sim. acontecendo uma insuficiência renal aguda, sabe? Porque está tendo exatamente uma diminuição desse ritmo de filtração dos glomérulos, né? Dos néfrons ali no rim.
certo? Então, é Aham. um primeiro alerta. E a pessoa começa a passar muito mal, sabe? Então, é um dos motivos. E aí, mas também pode ter outros motivos de queda do ritmo de filtração Uhum. glomerular, não sendo a insuficiência renal aguda, que pode ser, por exemplo, por uma infecção de urina, de repetição, uma infecção que vira uma cistite, uma nefrite, uma pielonefrite também pode diminuir esse ritmo de filtração glomerular, sem ser a insuficiência renal aguda, mas no caso de diagnosticar que é realmente uma insuficiência renal, o que começa a acontecer? É, isso pode acontecer por infecções, infecções urinárias de repetição, doença do parênquima renal, é uma, nefros, uma nefrotoxicidade desencadeada por excesso de analgésicos e excesso de antibióticos. Pode desencadear isso, sabe? Então, eu tenho que ficar muito atento. E, no caso, e assim, então, o que acomete, assim, é correr para o médico para poder tratar aquilo ali, porque a doença renal aguda, ela pode durar dias ou durar algumas semanas. E quando dura semanas, para não lesionar esse rim ainda mais e virar uma doença renal crônica, às vezes a pessoa tem que fazer até uma diálise, assim, emergencial, quando passa de alguns dias, ou usar, Entendi. ou usar um catéter para poder eliminar a urina, sabe, quando se detecta que teve Uhum. um inchaço desses ureteres, que não precisa ter uma coisa, então dá para ter soluções, mas é correr para o médico, certo? Aí, Entendi. a doença renal crônica, ela é silenciosa, sabe? Então ela não é como a aguda que aparece, você já detecta, você já corre, você já tem um mal-estar, já tem aquela Sim. distensão abdominal, não é assim. Ela é lenta, gradativa e muitas vezes quando a pessoa é, corre para o médico, já teve um acometimento, uma Então, destruição, às vezes até de 85% desses néfrons. E nossa aí senhora. então, como que a gente fala que tem que. Sempre aquele exame de ureia e creatinina, e que vem o ritmo de filtração glomerular, vale a pena ser feito, como o exame de rotina, para ver aquele soluto, né, de substâncias nitrogenadas, né, quanto que esse rim está conseguindo expelir, e se esses níveis de ureia e creatinina estiverem altos, é sinal que está diminuindo o ritmo de filtração glomerular lento e progressivo. E se está aumentando, tem a capacidade de intoxicar esse órgão, matando seus néfrons, comprometendo. E uma vez que os néfrons morrem, a saúde desse rim ficou debilitada. Ele não é como um hepatócito que é regenerado, né, lá no fígado. Ele morreu, assim como o neurônio, né? Tem morte neuronal, dificilmente a gente consegue é, recuperar, né? Então a gente precisa estar muito atenta. Aí o que que acontece? A pessoa começa a ter uma uremia, né? Esse excesso de ureia no sangue, e essa uremia ela é tóxica e vai causar sintomas de náuseas, sintomas de enjoos, de perda de apetite, de muita perda de peso na pessoa. E, e, e isso daí ela também dá um gosto amargo na boca, sabe? Quando vem essa uremia, né, esse excesso de ureia no sangue. E a doença renal, ela está associada a duas doenças muito comuns nas pessoas, que é porque ela não está ligada à hipertensão, né, ajuda a reduzir a pressão arterial. Então, pessoas hipertensas não controladas e pessoas diabéticas também não controladas, né, as suas doenças, suas patologias, comprometem a função renal. Então, o que que acontece? No caso do diabetes, o excesso de açúcar no sangue faz com que o rim tenta jogar esse açúcar pela urina, excretar pela urina. Então, começa a ter uma super filtragem, um órgão trabalhando em excesso. E esse Penso, né? excesso
É, esse Hum, excesso de trabalho compromete a função renal com o passar do tempo, sabe? Então, a insulina não mais consegue colocar essa glicose para dentro da célula, e esse excesso dessa glicose faz o rim trabalhar em excesso. E então, pessoas que estão em hemodiálise, né, que tem que fazer o seu sangue ser filtrado por uma máquina, né, mais ou menos 30% daquelas pessoas são por diabetes descontrolados, sabe? Então, que caramba. levam a essa insuficiência renal crônica, sabe? E no caso da hipertensão, é, o, a hipertensão, ela deixa os vasos muito espessos, rígidos, então ele vai comprometer esses rins, essa função, essa flexibilidade dessa filtração Hum, vai ser comprometida. Então, e nesse caso das pessoas que entram em hemodiálise, né, que os rins realmente param de funcionar, compromete 25%. Então, se a gente for colocar 25% de um e 50% de outro, 55% por cento de insuficiências renais crônicas estão ali ligadas a duas doenças, né, que podem ser controladas, né, que é o diabetes e a hipertensão, sabe? Mas, hum. quando os rins, eles ficam incapaz de remover, né, essas toxinas, né, que são derivadas daquele metabolismo do corpo, né, ureia, creatinina, ácido úrico, né, amônia e tudo, né, elas também, aquela coisa que a gente sempre fala, né, o corpo intoxicado, ele tende a acumular líquido, ele aumenta o líquido para diluir a toxina. E aí o que que acontece? O maior comprometimento ainda do nosso sistema circulatório. Então, o nosso coração começa também a ficar extremamente exaurido, porque aumenta Sobrecarregado. muito o volume do sangue, né? Aumenta muito esse acúmulo de água, e daí aí desencadeia, desregula muito essa pressão arterial, sabe? Assim, ela fica agressiva demais para ser monitorada, e, e vem o edema. Então, esse edema, a gente sempre pede para as pessoas assim, muita atenção quando a sua perna começa a inchar e o seu rosto começa a inchar, porque é um desequilíbrio já dessas toxinas sendo acumuladas, sabe? Então, sabe, é uma forma que o corpo sinaliza, sabe? Nossa, Antes, e é interessante porque uma coisa leva a outra coisa, às vezes é uma coisa que você tem condições de controlar, de cuidar, e aí você não dá atenção, e esse negócio vai aumentando, e no fim você é, acaba desenvolvendo uma adquirindo uma doença insuficiência maior. crônica. Então, por isso É, que a gente fala, a doença, a hipertensão e o diabetes, muitas pessoas não valorizam a importância do tratamento, daquele medicamento de uso contínuo, sim, daquele cuidado, porque a pessoa fala assim, já tive a doença, não vou ter. Opa, você vai comprometer ainda mais que você vai comprometer seu rim, a uhum. sua E não só circulação, isso, né? Não é só o uso do medicamento, porque muitas vezes o estilo de diabetes vida. está ali presente por conta de uma má alimentação. Se a pessoa passa a se alimentar de uma forma adequada, quando ela já começa a apresentar alguma alteração na glicemia, e aquilo está começando a indicar que ela está com o corpo inflamado, que ela está pré-diabética, toda aquela conversa que nós já tivemos anteriormente, né? E ela decide mudar no estilo de vida dela para fazer atividade física, para ter uma alimentação adequada, ela vai evitar uma série de problemas que alguns com certeza vão acontecer. Agora, outros vai depender disso tudo aí. Nossa, ou seja, depende de nós, né, Dri? Depende, eu falo que A assim, é maior uma parte sucessão das de vezes. fatos, é uma É, sucessão de fatos que, com comprometimentos cada vez mais graves, e uma vez que compromete, morre, néfrons, né, que tem uma sim. insuficiência, aí o que acontece nas doenças renais crônicas? Ou entra numa máquina de hemodiálise de 3 a 4 vezes na semana, ou transplante renal, né? Hum, Ou alguma pessoa da família doa o órgão, ou esperar, né?
por vindos de cadáveres, né? Então, é uma doença que cada vez vem aumentando mais, e as pessoas acham que isso não me pega, né? Mas por atitudes e outra, às vezes por falta de informação. Então, toda vez que eu atendo hipertensos ou hipertensos e diabéticos, né, eu falo Sim. muito disso. Vamos cuidar, porque não é só uma glicemia que tem que estar normal, é a atividade física que tem que estar fazendo, uma qualidade de sono, alimentação toda correta, porque tem muita coisa envolvida, né? Tem Sim, muita. ou seja, Sim, aí também um cuidado extremo com a automedicação, porque é isso que você falou do sim, da excesso de analgésico, toxicidade. inflamatório, e o povo vai se entupindo com essas coisas sem nenhum cuidado, e isso está Uhum. lentamente agredindo não só o Agredindo, mas intoxicando os órgãos. todo. É, é, Exatamente. Tá? exatamente. É, Agora, e ah, pode falar. não, isso que nós estamos conversando aqui, eu acho que já seria a minha próxima pergunta, porque qual a melhor forma de tratar os problemas nos rins? É se cuidando. Isso. É a prevenção, exatamente. A prevenção ainda é o melhor caminho, né? E Aham. principalmente, eu chamo atenção assim, a prevenção principalmente dá maior atenção dos hipertensos, dos diabéticos e as pessoas que têm alguma doença cardiovascular, sabe? Então, eu já infartei, eu pus um stent, eu já tive um AVC. Então, essas pessoas têm uma maior possibilidade de desenvolver uma doença renal. São os fortes candidatos, mas também tem outras pessoas. Por exemplo, quando a pessoa tem uma doença obstrutiva das artérias das pernas, que não tem o retorno venoso, então ela tem também um comprometimento dessa função, uma maior chance de ter um comprometimento da função renal. Sim. É, pessoas acima de 65 anos, que é um corpo também que requer mais atenção, é um corpo que os seus órgãos já vão estar envelhecidos, né? Então, tem que ter uma atenção ainda maior como o funcionamento desse corpo. Principalmente pessoas também que têm anemia, porque aí você tem uma anemia, não tem uma formação também daquelas hemácias, que também repercute na falta dessa oxigenação para todo esse corpo, que leva oxigênio e nutriente para todas as células do corpo, tem que ter atenção. Também, quando a pessoa tem uma perda de proteína muito constante na urina, como que eu sei que eu perco proteína na urina? A urina, ela fica espumosa, sabe? Porque tem um pouquinho de espuma, assim, espuma não, né? Bolinhas na urina, não tem problema, né? Até pelo próprio jato que cai no vaso. Mas se aquela urina espuma, é porque ela está perdendo proteína. E essa perda dessa proteína contínua vai fazer com que a pessoa desencadeie uma insuficiência renal, sabe? Então, aí a gente Uhum. chama de tratamentos conservadores. O que é isso? A pessoa começa a tomar medicamentos para diminuir a perda de proteína na urina, começa a tomar medicamentos para controlar a glicose, para controlar a pressão arterial, para controlar, às vezes, o ácido úrico, que está muito alto, e olha para você ver, né? Porque, como eu já falei várias vezes, né? O ácido úrico aumenta também na corrente sanguínea devido à insulina que está muito alta, que está totalmente ligada a um diabetes descontrolado. Então, tudo combina com tudo e tudo interage com tudo. Aí, a gente tem que também pensar e pensa, a pessoa já é hipertensa, já toma medicamento, já toma hipotensor, algumas diurético, tudo bem. Já não faz atividade física e a pressão vive oscilando. Tem que fazer atividade física, tem que ter um controle do estresse, tem um controle da alimentação, para tentar manter a pressão em 130 ou 13/8, porque é um jeito que o risco de desenvolver a doença, a insuficiência renal, é menor. Também manter, falando em diabéticos, né, manter aquela hemoglobina glicada menor que 6, né? Manter a insulina menor que 11, porque uma vez que a doença está instalada, os valores a gente aumenta. Se fosse uma pessoa saudável, seriam valores menores que esses, né? Aí tem que ter o controle também do colesterol, dos triglicérides, né? Porque tudo isso daí também vai passar pela filtragem do sangue, né?
vai comprometer esse sangue, né? A mudança da química do sangue, né? E controle da alimentação, né? Então a melhor forma de tratar é prevenir, porque uma vez que acomete a doença, eu falo que a doença renal quando eu trabalhei muito tempo numa clínica que trabalhava-se muito com doenças renais, desde crianças a adultos. Então a gente recebia muitos pacientes e era a dieta mais complexa de fazer, porque muitas vezes a pessoa tinha uma perda muito grande, uma perda não, um acúmulo muito grande de potássio na, na corrente sanguínea, né? Então, aí o que que acontecia? A gente tinha que diminuir os alimentos ricos em potássio. Aí também tinha que controlar o fósforo. O fósforo é ligado aos alimentos proteicos. Então, tinha que ter o controle de proteína. Aí tinha a ureia e creatinina, que também estava alta, que estava lesionando esse órgão. Aí você tinha que controlar potássio, fósforo, ali na proteína, e muitas vezes a pessoa também era diabética. Aí ficava uma alimentação muito monótona, Sim. com oferta de alimentos muito restrito, e ainda controle do Sim. sódio, e ainda o Nossa, controle do sódio. E muitas vezes, quando a pessoa estava com essa filtração glomerular comprometida, ainda controlava a quantidade de água a ser bebida, para não comprometer ainda mais a função dos não rins. prometei. Então, olha quantos Caramba. controles que se tinha que fazer, sabe? E ali a gente Uhum. fazia. Aí o médico pedia os exames e a gente ia vendo se o plano alimentar, por exemplo, a pessoa ficava muito com gosto metálico na boca, aí porque estava com a ureia muito grande, né? Então a gente ia dosando isso daí, e o mais importante, para a pessoa não perder mais peso e perder mais massa muscular, e ainda fazer o rim ter que filtrar esse sangue é, repleto de proteína que ainda ia aumentar ainda a sua perda urinária, a gente tinha que ofertar uma alimentação extremamente calórica, com muita energia, e energia vinda de fonte, porque já que a proteína não era uma coisa que eu poderia colocar em grande quantidade, tinha que ser com muito carboidrato, mas carboidratos complexos para não prejudicar ainda mais a glicose, e com muitas fontes de gordura de qualidade. Sabe? Então a pessoa falava assim, a gente falava assim, não, você vai comer muito azeite, muito abacate, aí a gente ficava ali, peraí, deixa eu ver, abacate é rico em potássio? Então o Ai, tempo meu todo a Deus. gente ficava. Exato. Então, assim, era uma Nossa. dieta, era uma dieta extremamente complexa. Tanto é que eu não vou abordar esse assunto hoje aqui, porque para cada nível de quanto de potássio, de quanto de ureia, creatinina, e de quanto de Sim. perda de proteína, de quanto Aham. de água que a pessoa consegue expelir ou não, que está ali o tipo de dieta a ser. Ela é muito individualizada, tá? Não tem, Individualizada, com não tem certeza. como eu puxar uma folhinha do consultório e entregar para aquele cliente, sabe? Não tem. Entendi. Ela tem que ser ali, porque a pessoa está num catabolismo muito grande, sabe? Então, ela precisa de uma ingesta calórica muito grande. Às vezes, a pessoa até, em casos mais graves, faz o uso de dieta interal, sabe? Com Geral. sonda, para poder ajudá-la, sabe? Porque às vezes entra em Entendi. confusão mental, é muito complexo, sabe? Então Uhum. é isso aí, sabe? Complicado, né? Olha, É, eu estou vendo aqui, ó, nós já estamos há quase 45 minutos, a gente nem terminou de falar dos rins. Tá? Para vocês verem isso, sim, porque a Adriana está resumindo, tá, pessoal? Porque ela já tinha sim, comentado comigo que é um tema bastante extenso, né? Então, a gente vai isso, fazer assim, Dri, nós vamos falar mais um pouquinho dos rins aqui, e a gente faz uma outra, só para terminar o assunto falando da bexiga e complementar alguma coisa que você acha importante. Pode ser? Para não ficar muito pode ser, extenso, né? Tá, legal. pode, Então, legal. Porque senão fica muita coisa e a gente também não consegue processar tanta informação assim, né? O que eu sim, sei que dá para processar tem que cuidar para evitar esse monte de coisa, porque realmente são problemas bem complexos em nível renal.
né? Exatamente, exatamente. E acomete Então, uma população enorme de pessoas, né? sim, sim. Então, a gente E fica muito. eu ouvi, né, nessa experiência que eu tive com a minha mãe, que também, em infecções generalizadas, um dos primeiros órgãos acometidos são os rins, É, é, porque o né? impacto é exatamente é, vem a infecção bate ali, né? A proliferação bacteriana também, ela vem ali e vem as infecções urinárias, né? Então, aí vem aí vem o comprometimento da função renal, Uhum. exatamente. Agora, Odri, explica uma Porque está coisa para mim. filtrando o sangue também, né? Porque o Passa acometimento é no tudo lá, sangue, o sangue vai ser filtrado, isso mesmo. passa tudo lá. É. Escuta, por que que muitas vezes existem pessoas que têm muita facilidade de desenvolver infecção urinária? Pois é, às vezes pode ser por baixa ingesta de água, sabe? Ou as Certo. pessoas, aquele fungo que está lá no intestino, ele pode migrar para a região da bexiga, sabe? Certo. E esse fungo e bactérias juntos também desencadeiam uma maior susceptibilidade à infecção urinária. Então, muitas vezes, pessoas que têm infecções de urina de repetição podem ser pessoas extremamente estressadas metabolicamente, assim, um estresse de exaustão mental, muito trabalho, fadiga, poucas horas de sono, alimentação pode até estar, assim, mais ou menos correta, mas a pessoa tem ainda ingesta de açúcares em excesso, excesso de é, proteínas vindo de queijo e leite derivados, né? E principalmente queijos, que aumenta ainda mais essa formação desse fungo, né? Tanto o açúcar como as proteínas ali, né, que não são bem digeridas, vão aumentar as proteínas, as bactérias patogênicas, e essas bactérias é que faz essa migração para ali para a bexiga, aí pode ser uma infecção, essa que vai até os rins, né? Então essa infecção Aham. de urina de repetição pode ser isso, ou pode ser também por pessoas que é, já tem alguma outro comprometimento, como doenças neurológicas, né? Que é o que a gente vai falar sobre a bexiga, o que mais acontece na Ah, bexiga, legal. tá? Então, deixa eu só Sim, complementar uma coisa. Isso que você falou do problema de migrar do intestino para a bexiga, no caso, né? Tem a ver com o ao vivo que a gente fez sobre o intestino, sobre o tipo de bactéria que habita dentro dele, os bichinhos que moram lá, exatamente. né? E que também está Exatamente. ligado a uma boa alimentação, no sentido de descascar, picar, blá, 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 mais do que desembalar e colocar no forno micro-ondas, por exemplo. Exatamente, exatamente. Eu Tá, falo que tá. sempre a gente volta no mesmo assunto, né? Sempre a Sempre gente no mesmo vai e volta. é, É. Então, se você quiser, a gente pode até tentar falar, concluir. Você que sabe. Por ah, exemplo, se você quiser falar sobre se a pessoa, por exemplo, se a pessoa consegue viver com um rim só, né? É ah, uma. não, isso eu ia É, te perguntar, tá aqui, é, porque é uma sim. curiosidade bem interessante. Consegue? É, consigo. A pessoa consegue, É, porque esse único rim estando funcional, tranquilo, sabe? Tanto é que aham, muitos familiares doam um órgão, né? Pai ou a mãe, ou um tio, ou um primo, ou um sim, irmão, doa o órgão para um membro da família e vive maravilhosamente bem, né, com aquele órgão. aham. Porém, se a pessoa tem pessoas que nascem sem um rim, também acontece, sabe? Então, e tem Nossa, pessoas que têm tumores, aí tem que retirar um rim e o tumor pegou no outro rim. Então, a pessoa tem uma parte de um rim só. Aí, neste caso da pessoa não ter um rim funcional, já teve um acometimento nele, aí a pessoa já tem que fazer o tratamento conservador, sabe? Para entendi. postergar ao máximo a insuficiência renal que pode vir a cometê-lo.
sabe? Então, ele já entra com controle ali da diurese, da pressão arterial, sabe? Já observa com mais atenção a glicose, para ela é, ter aquela função daquele pequeno órgão, né, da metade do órgão, ou 2/3, seja o que for, que ela consiga ter o funcionamento adequado dele, sabe? Tá. E é importante também lembrar para as pessoas que estão com um rim, né? Que o cuidado é fundamental, né? Então, por mais que a pessoa consiga viver bem com um rim, ela precisa estar bem atenta a como ela vive, a como vai ser a alimentação dela, porque daí, se der algum problema nesse, aí é Exatamente, complexo, exatamente. Eu falo né? assim, você, principalmente que tem as pessoas que faz essa doação, né? Virar a chavinha daqui para frente é um órgão que eu tenho que estar com ele muito, muito funcional. Eu tenho que cuidar muito bem Tá. dele, né? Legal. Então tá. Então vamos fazer assim. A gente encerra falando sobre os rins e na próxima a gente começa falando da bexiga, tá? Pode ser, E se por certinho. acaso você lembrar de alguma coisa dos rins que você acha importante falar, aproveita, já fala também, sem problema nenhum. É, Porque se a a gente gente for pode falar da colocar, bexiga, já que eu não coloquei isso, porque ia ficar muito extenso, mas a gente pode começar da próxima vez a falar dos tipos de tratamentos, né, quando a pessoa tem a insuficiência renal crônica, como é que são a hemodiálise, a hemodiálise peritoneal, a gente pode dar ah, uma beleza. explanada nisso, tá? Vamos lá, porque acredite ou não, nós já estamos aqui há 52 minutos quase. É, é, é É isso bem mesmo, extenso. Então a gente volta, certinho. tá bom? Beleza, beleza, sou. Valeu, Dri. Muito obrigada, viu? Como sempre, maravilhoso. Ah, sou. Eu que agradeço, viu? É um prazer estar aqui. Um Tá beijo bom. para todos, uma boa noite. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, obrigada. Tchau. É isso, pessoal. Então, nós vamos voltar com a Adri novamente, porque realmente o assunto é bem extenso e é bem legal essa série que nós estamos fazendo, porque tudo fica bem explicado. E quem tiver interesse em conhecer mais a respeito do assunto, já tem o caminho, né? Já sabe os motivos, o como pesquisar, porque muitas vezes a gente fica meio perdido, né? Então, eu agradeço a presença de todos vocês. Semana que vem estaremos aqui com mais uma estreia por enquanto e assim que possível eu volto ao vivo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem comigo em alguns outros vídeos indicados aqui na playlist aqui, que tem todas as lives e estreias com a Adriana e com a Elaine também, da Farmácia Bioera, e eu desejo a todos uma excelente semana, muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê, beijo para você. Tchau, pessoal.